boa noite agora ao senador Renan Calheiros. Ele é o relator da CPI da pandemia. Muito obrigado, senador, pela disposição em nos atender. Nós vamos, logo depois da entrevista com o senhor, entrevistar também o seu colega de casa, o senador Luiz Carlos Reintz. Eu vou começar as duas entrevistas pela mesma pergunta e, a partir daí, desenvolver meus raciocínios. Senador, afinal, até aqui, o que essa CPI conseguiu produzir de concreto? Olha, a CPI, a cada depoimento que nós colhemos, nós vamos tendo a revelação dos fatos que estavam previstos no roteiro da apuração. Cada depoente tem colaborado mais do que o depoente do dia anterior. Isso significa, em outras palavras, dizer, né, que a CPI está indo muito bem, que nós não estamos aceitando brigas políticas, obstruções, e nós precisamos dar uma resposta definitiva à sociedade. O que é que está sendo investigado? É se nós tivemos ou não no Brasil um genocídio, se mortes poderiam ter sido evitadas, se o governo federal tivesse, ao invés de feito com o seu negacionismo o que fez, né, comprado vacinas, imunizado a população, diferentemente do que o presidente fizera lá atrás. Enxovalhava as vacinas, diziam que as pessoas virariam jacaré, afinariam a voz, recusou a compra, e hoje foi comprovado, da Pfizer, de 70 milhões de doses, e nós vamos apurar, haja o que houver, se houve genocídio, e se houve genocídio, quem é o responsável por ele. Essa é a resposta, afinal, que nós temos que dar à sociedade. Senador, vamos testar os seus argumentos. Ignorar uma proposta comercial de uma fabricante de um produto, no caso o imunizante da Pfizer, é uma omissão grave, na sua avaliação, eventualmente passível de processo ou de seguir pelas instâncias de investigatórias, pois o governo argumenta que não o fez por estar preservando o interesse público, por julgar que as cláusulas contratuais eram leoninas e que as quantidades oferecidas eram num prazo muito longo, em pouca quantidade. Foi isso que o governo fez, William Vac. O presidente da República negou o argumento do governo. Eu estou testando o seu argumento, senador. Mas foi isso, eu estou perguntando, foi isso que ele fez? Ele negou a vacina, defendeu o tratamento precoce, deixou de assinar os pré-contratos, não recebeu a Pfizer, não é? E mais, desqualificou a vacina da Pfizer, que é uma vacina mundialmente respeitada, que as pessoas com isso virariam jacaré, que mulher ia nascer barba, que ia afinar a voz, e que ele não ia vacinar ninguém, que ele estava sentado num cheque de 20 milhões de reais e não ia comprar nem essa vacina, nem a vacina chinesa, nem a vacina do João Dória, nem vacina nenhuma. O único país em que isso aconteceu foi no Brasil. Nos Estados Unidos, tão logo Donald Trump verificou que estava se desgastando muito, ele passou a defender a desburocratização da agência sanitária, diferentemente do que aconteceu no Brasil, porque o presidente a cada dia reincide. Ontem, só para você lembrar o episódio, nós tivemos no final dos nossos trabalhos a visita do senador Flávio Bolsonaro, que não é sequer da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi lá atacar a CPI, atacar o relator. Mas isso, para os brasileiros que não sabem, é um pouco da cultura do miliciano. O miliciano acha que não comete crime e todo mundo que está diante dele, o enfrentando, é um vagabundo. E tenta sempre intimidar, matar, fazer o que deseja, e isso não pode continuar a acontecer no Brasil, porque nós temos um propósito, que é iluminar o compartimento do enfrentamento à pandemia e dizer para a sociedade o que foi que aconteceu. Esse governo não tem sequer uma linha de defesa, não tem sequer um argumento. Ele se defende com o ataque, com a chincalhe,
com ameaça, faz o que fez ontem, faz o que fez hoje em Alagoas, numa agressão ao Estado, ao povo alagoano e ao federalismo. É a primeira vez que um presidente da República vai ostensivamente a um Estado agredir a população. Colheu o que colheu, claro. Foi vaiado, né? Tentou fazer desfile de moto, não conseguiu, né? Fez lá um chamamento à palavra de ordens, coisas que um presidente da República verdadeiramente não pode fazer. Por favor. Senador, eu quero prosseguir nas suas respostas. Na primeira, o senhor nos assegura que a CPI que o senhor está relatando trouxe resultados concretos. Na segunda resposta, o senhor menciona na sua avaliação quais são esses resultados concretos. A minha pergunta óbvia agora, a terceira, é a seguinte. Dado o que o senhor nos relatou, como o senhor pretende prosseguir agora com a CPI? Então, a CPI ela tem um roteiro pré-definido, pré-estabelecido. Nós estamos ouvindo as pessoas que, de uma forma ou de outra, conhecem os fatos como testemunhas. Ninguém é investigado. A nossa investigação busca apenas a verdade. Mas nada vai, sinceramente, intimidar a comissão parlamentar de inquérito com relação a isso. A cada testemunha que nós recebemos, nós estamos elencando tudo aquilo que se imaginava elencar, até acima da expectativa que havia. Hoje, o depoimento do presidente da Pfizer foi demolidor. Ele, dentre outras coisas, confirmou que o filho do presidente da República, infelizmente, que não tem nada a ver com o governo federal, participava, respondendo uma pergunta minha, das tratativas de negociação das vacinas. Foi isso que aconteceu. E o povo brasileiro, essas 428 mil vítimas e suas famílias, elas têm o direito de saber o que aconteceu. Eles foram todos humilhados lá atrás, né? Mas precisam saber se o presidente errou, se houve negligência, se houve má-fé, se houve descaso, se houve desídia. O que é que houve? Ele tem responsabilidade pelo morticínio, pelo genocídio, ou não tem? É isso que a CPI precisa responder, sem ataque, sem achincalhe, sem nada, sem nada. Ontem fui surpreendido porque o senador Flávio Bolsonaro, no final dos nossos trabalhos, chegou na comissão parlamentar de inquérito para atacar, para agredir. E eu sou um senador de 4 mandatos, presidi 4 vezes o Senado Federal, né? Eu não estava, e por isso peço até desculpas aos senadores, porque eu fui agredido, a CPI foi agredida, e eu tive, infelizmente, que reagir. Nós não vamos fazer mais isso, porque isso é tudo que eles querem para encobrir a investigação e encobrir a verdade. Por favor, senador, por último, o senhor pretende trazer o vereador Carlos Bolsonaro à CPI? Não, porque o que é que a CPI queria com relação ao vereador Carlos Bolsonaro? Era constatar, e já constatamos através de vários depoimentos, né, que havia uma consultoria paralela que definia políticas públicas e que contava com a participação de pessoas que sequer eram do governo federal. O Mandetta reconheceu isso, o Taixe de alguma forma, e agora o presidente da Pfizer. Quem tem que desconstruir as provas que a CPI arregimenta é o governo, se o governo tiver uma lógica de defesa. Não é a CPI que vai desconstruir as provas que consegue no dia a dia. Esse não é o nosso papel. O que nós queríamos com relação à participação do Carlos Bolsonaro nos bastidores do enfrentamento da pandemia, nós já temos, felizmente. Senador Renan Calheiros, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CNN, senador, e boa noite para o senhor. Muito obrigado.